Regina, por favor, depois vereador. Vou falar assim, algumas coisas mais genéricas baseada na leitura que eu fiz do diagnóstico. Primeiro eu estranhei. Primeiro eu estranhei que o diagnóstico ele é assinado pelo prefeito, é lógico, pelo vice-prefeito, é lógico, pela secretária de urbanismo, é lógico, pelo secretário de meio ambiente e não pelo secretário de habitação. Penso que é um aspecto fundamental, você pode não concordar com o que eu falo. Eu não falei nada, secretário. Ela me perguntou onde, eu falei onde só. Na página. Depois eu achei o relatório, era uma curiosidade que eu fiquei de saber se os leigos que leram entenderam o conteúdo do relatório. Isso aqui é uma leitura técnica. É lógico que vão ter termos técnicos, mas como a gente pretende um processo participativo, como está dito aqui neste relatório, que ele deve alimentar a leitura comunitária, considero que o texto deveria ser de mais fácil compreensão. Acho que tem muito termo técnico hermético, muito termo técnico sem conceituação. Por exemplo, o termo desenvolvimento sustentável. Dá para fazer uma tese, até porque a maior parte dos autores apontam que é um termo em construção. Então, nós temos que construir. Sustentável para a gente vai ser o quê? Porque sustentável, a gente imediatamente pergunta, para quem? Pode ser só para os ricos, pode ser para todas as camadas da população. Né? A discussão hoje de meio ambiente está pautada pelo nível de renda dos países e da população. Certo? Então, eu senti falta disso. Eu acho que o relatório ele traz uma contradição que a gente vai ter que discutir, que eu acho assim, super interessante. Né? Porque ele tem um viés marcadamente ambiental, tem muito estudo ambiental, e ao mesmo tempo, a cada 2 páginas é colocado que a ocupação de Pindotiba ela é fragmentada, ela é de baixa densidade, sem dizer especificamente o que seria alta, média ou baixa. Pindotiba não é a cidade toda, então não podemos dizer que a cidade toda deva obedecer aos parâmetros que hoje estão sendo muito discutidos, que seria da cidade compacta. Fiquei me perguntando, quando a gente fala em cidade compacta para Pindotiba, o que a gente está falando? Sobre aquilo ali que está na imagem? Sobre adensar a ocupação? Desconhecer a história das pessoas que foram para esta região? E aí não estou falando só dos condomínios de alta renda, estou falando da população pobre que foi para esta região sem transporte, está lá como poceiro, resistindo, lutando pela posse da terra. Conheço bem, porque no projeto que está aqui apontado, como tendo 5.000 famílias, eram 5.000 famílias em 1990, espalhados de Santa Rosa até Pindotiba, o maior conflito urbano naquela altura. Certo? Então, a história da Fanite está plantada nesta região de luta contra os grileiros e contra os proprietários da terra que abandonaram aquela terra. Então, acho que a gente tem, depois, achei o diagnóstico, ele pouco profundo. Se a gente está falando aqui que de 5 em 5 anos nós devemos fazer a revisão dos planos urbanísticos, como nós vamos usar dados de 5 anos atrás? Usando dados de 5 anos atrás, e uma parte dos dados é de 5 anos atrás, por exemplo, nós
temos uma pesquisa na UF, onde nós sabemos que Niterói tem 94 assentamentos, com mais de 50 mil unidades nesses assentamentos. E a gente sabe o número de unidades por assentamento. Podemos disponibilizar, não ficamos solicitados. A gente basta receber um ofício sobre isso. Então, eu acho que o diagnóstico ele é um bom início de estudo, mas ele absolutamente não esgota a diversidade entre as áreas de alta renda, a diversidade entre as áreas de baixa renda e a diversidade, inclusive, de infraestrutura que existe nessa área. Não vamos resolver o problema de existir ou não a padaria ali via legislação, porque nós vamos dizer poderá se instalar uma padaria, mas não há como mudar. Ninguém vai botar padaria, só bota padaria se estiver demanda. Então tem problemas que a região sofre hoje que não dependem do PUR. Aquele tipo de ocupação depende do PUR. Então, o que me sugeriu? Terminar a leitura, o que eu fiquei pensando foi assim, será que a intenção, e aí, pensamento é subjetivo, será que a intenção é adensar Pendotiba onde puder ser adensado, a exemplo do que está sendo propagado mundialmente, porque de fato economiza a infraestrutura, como cidade compacta? Que Pendotiba é esta que nós queremos? E aí eu também vou ter que chamar uma outra atenção. A cada momento existe uma defesa por que fazer o PUR antes do plano diretor. E a cada momento existe uma resposta. Pendotiba tem uma ligação, aliás, com todas as regiões e bairros da cidade, com o resto da cidade. O que for acontecer ali vai impactar onde eu moro, que é na Gavião Peixoto. Então, eu não posso pensar Pendotiba isolado antes de fazer o que eu quero dessa cidade daqui para frente. Porque senão eu estou transformando essa cidade numa concha de retalhos, que pode ser que não se encaixe. Então, eu acho que assim, é ótimo a gente estar discutindo aqui, mas eu acho que faltam estudos. Está faltando pular de 2010 para 2015. Não dá para a gente fazer nada de proposta sem aprofundar esse estudo. Bom, a questão dos dados, existe obviamente alguma intenção do legislador lá em 1992 quando definiu que os PUR deveriam ter sido feitos e ser vistos a cada 5 anos. Rever não quer dizer fazer novamente, né? E avaliar a situação, provavelmente se os objetivos da lei estão sendo cumpridos ou se algo precisa ser feito, né, para que os objetivos sejam alcançados. Não implica, na minha opinião técnica, em ter que rever dados censitários, por exemplo, que o próprio censo faz a cada 10 anos. O censo é de 2010, nós já passamos metade da década. Como é que seria feito isso se fosse feito hoje? O CGE também então, tem. Extrapolação estatística. Seria uma mera extrapolação estatística. Então, o método mais adequado seria uma extrapolação estatística para 2015. O que, metodologicamente, e particularmente eu tenho críticas, porque uma mera extrapolação é uma tendência que já acontece, só que está um pouco mais agravada do que estava 5 anos atrás. Ou seja, ela não identifica exatamente o que aconteceu. Exatamente. Essas extrapolações quantitativas, elas não fazem leitura da realidade. Né? Então, seria um trabalho enorme fazer a extrapolação de todos os dados disponíveis pelo IBGE, só para a gente dizer que tínhamos dados projetados para 2015. Um trabalho enorme que teria pouca produtividade. Bom, se for uma questão que eu acho assim, muito. A defesa do durante do plano diretor. Se eu não me engano, não é o tempo inteiro. Existe só a apresentação, tópico 1.
Eu acho que só tem na parte de introdução. No restante, não lembro, não me recordo. Então, eu tive que reler ele várias vezes. Eu tive que reler ele várias vezes antes da gente explicar. Eu não me recordo, sinceramente. Mas também, sim, se a gente está repetindo a mesma coisa, contanto que haja coerência, também não vejo mal nenhum em repetir uma informação, contanto que haja coerência. Mas que a mensagem da justificativa está na apresentação, acho que isso está bastante claro lá no caso. E a questão do paradigma da cidade, professor. A gente está fazendo uma avaliação, uma leitura técnica da região, um diagnóstico técnico, que é uma região de baixa densidade. É uma região de baixa densidade. Ela não é uma região de baixa densidade se comparada a Icaraí, que é a região mais adensada da cidade. Não. Em termos absolutos. Ela possui, se não me engano, 6.300, tem escrito também, 6.304 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é uma densidade de baixa para muito baixa, segundo manuais. Os nossos manuais lá, que a gente pega, pode ir na UF lá, os manuais classificam. 5.000 é baixíssima, de 5.000 a 10.000 é muito baixa, de 10 a 15 é média baixa, de 15 a 20.000 habitantes é média, aí vai a alta e a partir de 40.000 habitantes por quilômetro quadrado, muito alta. Ou seja, para 40.000 habitantes por quilômetro quadrado, realmente tem um caminho muito distante. É uma região de baixíssima densidade, se comparada ou não com qualquer outra região da cidade. Talvez seja a região, só não é mais baixa a densidade de Pendotiba se comparada à região oceânica. Isso por conta, justamente, das áreas de ocupação informal. Elas são mais densas, porque elas têm um paradigma de cidade compacta. Tem uma sensação de proximidade. A gente ouviu em algum lugar alguém falando, Pedro, né? Paulo, falando um dia que ele compra um pão quentinho ali no Morro do Estado que não consegue em lugar nenhum da cidade. Não foi você que falou isso? Essa sensação, as comunidades de baixa renda têm um senso de proximidade, de compacticidade que não existe, por exemplo, em um outro loteamento de Pendotiba. E ali são regiões muito mais dinâmicas do que as regiões formais, inclusive. Você tem comércio, não vou entrar no mérito da formalidade e da informalidade. O fato é, tem pão, tem comércio, tem serviço, tem uma dinâmica urbana ali muito mais rica do que existe nas outras partes desertificadas da cidade. Agora, se é um paradigma da cidade compacta, verticalizada, de lotes pequenos, de volumetria maior, isso tem que ser discutido com a população. Ninguém está aqui para dizer como é que deve ser alcançado isso. Mas, definitivamente, Pendotiba é uma região que não é exclusividade dela, pelo amor de Deus. Na verdade, isso é o microcosmos do crescimento urbano da América Latina. Em qualquer cidade da América Latina, a gente vai ver a experiência de Pendotiba. A experiência do espraiamento urbano, a ocupação suburbana, em baixa densidade, subequipada, porque a ocupação veio mais velocidade maior do que a da infraestrutura. Esse diagnóstico, de certa forma, para quem estuda, como uma notável professora, chovendo no molhado. Então, assim, não tem certas comparações que não foram feitas, porque assim, não cabe, mas se você sugerir, a gente acrescenta comparações. É uma região de baixa densidade, comparada a Icaraí ou a qualquer outro bairro de Niterói, da região metropolitana do Rio, do Brasil, da América Latina. Por fim, você colocou um estudo à disposição, obviamente, ficaríamos muito felizes se tivermos acesso a complementar. A gente disse no diagnóstico que existem 77 aglomerados subnormais. Isso é uma definição do IBGE. Logicamente que na sua metodologia você vai identificar um outro número. Mas o que é importante chamar a atenção é que todas essas metodologias têm que ser ajustadas na hora de delimitar essas áreas de expressão de interesse social. A gente tem que ver o que o IBGE diz, o que a realidade física mostra, o que estudos mais abrangentes, como o professor está colocando, também. E tudo isso é que vai determinar, essa multiplicidade de fontes, que vai determinar quais são as delimitações de área de expressão de interesse social, ambiental, urbanística e assim por diante. Espero ter respondido. Duas questões. Se for necessário o ofício, amanhã mesmo será encaminhado o ofício para que seja enviado esse estudo.
E a segunda questão foi uma falha nossa não constar o nome do secretário Marco Linhares, que foi um dos primeiros secretários a dinamizar a elaboração do PUR. A Andréia está aqui testemunha, inclusive, talvez a Andréia foi tão presente na confecção desse diagnóstico que ele ficou esquecido nos primeiros, mas nós realmente tivemos várias reuniões, inclusive a própria indicação de um especialista na área de habitação, na reunião que nós fizemos. Deve registrar também que a CEDEM também participou. A CEDEM também. E eu acho que o seu nome também ficou naqueles Acrescentando, professora Regina, acrescentando essa informação da secretária Regina aqui, pode, por algum lado, realmente ter faltado o nome do Fabiano, Fabiano Martinez, mas se você falar, né, técnico, quem participou, treinador, secretaria de urbanismo, Multitrans, meio ambiente, desenvolvimento econômico e habitação. Estão todos os nomes na confecção do relatório, na construção do documento. A gente privilegiou essencialmente o grupo técnico. Peço desculpas ao Fabiano. Estava Tá lá, Tem um registrado aqui, vereador